Bom, a minha aula que seria ministrada em sala seria sobre o conteúdo de poliedros. Então, mais especificadamente sobre os poliedros de Platão. Então, uma aula seria basicamente para explicar o conceito, já que foi dado pela professora, de poliedros e entrar nessa classificação de poliedros de Platão. Então, começaríamos explicando como é que se classifica um poliedro de Platão. Então, para um poliedro ser classificado de Platão, é preciso que ele adote esses três itens aqui. Para ser um poliedro de Platão, todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas. Então, para ter o mesmo número de arestas, é preciso ter a mesma quantidade de lados, que é a mesma coisa. Então, cada face, se você olhar para o seu poliedro, para ele ser classificado como de Platão, cada face tem que ter a mesma quantidade de lados. A gente chama a mesma quantidade, o mesmo número de arestas. Cada vértice do seu poliedro tem que sair a mesma quantidade de arestas. Então, se você olhar para um dos vértices e dele sair 5 arestas, e olhar para outro vértice e sair 2 arestas, então ele não é classificado como um poliedro de Platão. E o último item que seja cumprido para valer a classificação de poliedro de Platão é a relação de Euler, que é vértice menos quantidade de vértices menos a quantidade de arestas mais quantidade de faces é igual a 2. A gente vai construir ali alguns poliedros. A atividade de hoje seria, a atividade em sala seria construir alguns poliedros com jujuba e palitos de dente, e a gente estudar. Como a gente não dá para estudar uma figura tridimensional no quadro plano, dá, né? Mas tem as suas dificuldades. A gente vai construir os sólidos, construir os poliedros usando a jujuba e os palitinhos de dente, e a gente vai estudá-lo e identificá-lo e saber se é um poliedro de Platão ou não. A gente vai começar construindo um poliedro que é muito conhecido, que é o cubo. Vamos lá? Isso aqui, os palitos de dente, são considerados as arestas, e as jujubinhas são considerados como os nossos vértices. Outro vértice aqui. Outra jujubinha aqui. Mais outra aqui, e agora vamos finalizar. Pronto. Está aqui o nosso cubo, a figura tridimensional. Vamos analisar agora. São 6 faces, todas as faces são quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices
e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 arestas. 12 arestas. Pronto. Aqui é o cubinho, uma figura tridimensional. Então, para a gente saber se é um poliedro de Platão, a gente vai analisar o primeiro item, que é cada lado tem que ter a mesma quantidade de arestas. Então, se olhar para esse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4 arestas. Esse lado, 1, 2, 3, 4 arestas. Esse lado, 1, 2, 3, 4 arestas. Esse lado, 1, 2, 3, 4 arestas. Então, olhando assim, a gente vê que todas as faces são formadas pelo mesmo polígono, né? Que é um quadrado. Então, tem a mesma quantidade de arestas cada face. Então, a primeira afirmação é válida. Vamos conferir a segunda. A segunda, para ser um poliedro de Platão, é olhando para cada vértice, tem que dele sair a mesma quantidade de arestas. Então, se eu olhar para essa jujuba aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 arestas saindo dele. Para essa aqui, 1, 2, 3 arestas saindo dele. Para esse aqui, 1, 2, 3 arestas. Vamos ver lá embaixo. Dessa aqui, 1, 2, 3 arestas. Desse aqui, 1, 2, 3 arestas. Desse aqui, 1, 2, 3 arestas. Então, já valeu a primeira, que cada face tem a mesma quantidade de arestas, e valeu a segunda afirmação, que de cada vértice parte a mesma quantidade de arestas. Agora a gente vai para a terceira, ver a relação de, olha, que é V menos A mais F tem que ser igual a 2. Então, V é a quantidade de vértices. Quantos vértices tem no cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Menos A. Quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Quantas faces eu tenho? Todo mundo conhece o cubo pelo dado. Então eu tenho 6 faces. Tem que ser igual a 2. Então 8 menos 12 dá menos 4, mais 6 igual a 2. Menos 4 mais 6 dá 2, 2 igual a 2, então é verdade. Então o cubo é um poliedro de Platão. Segundo sólido, vamos construir um tetraedro. Um polígono com faces triangulares. Um poliedro com faces triangulares. Outra aresta aqui, mais outra aresta, essas duas ligadas por um vértice, essa aresta aqui vai ligar nesse vértice e está construído o nosso tetraedro. Agora vamos analisar se ele é um poliedro de Platão. Então, todas as faces são triângulos, então tem a mesma quantidade de arestas. Então a primeira valeu. Primeiro ponto para ser o poliedro de Platão valeu. Segundo, de cada aresta tem que partir a mesma quantidade, de cada vértice tem que partir a mesma quantidade de arestas. Olhando para esse vértice, 1, 2, 3 arestas. Para esse, 1, 2, 3 arestas. Para esse, 1, 2, 3 arestas. E para esse, 1, 2, 3 arestas. Então, a segunda afirmação é válida. E a terceira é valer a relação de Euler. Então, vértice menos aresta mais face tem que ser igual a 2. Quantos vértices eu tenho no tetraedro? 1, 2, 3, 4.
Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas faces? 1, 2, 3, 4 faces. Então eu tenho 4 menos 6 dá menos 2, mais 4 tem que ser igual a 2. Menos 2 mais 4 dá 2, ser igual a 2. Então, os 3 pontos foram validados. Então, o tetraedro também é um poliedro de Platão. Bom, agora vamos para mais um exemplo. Vamos ver se esse poliedro é um poliedro de Platão. Vamos construir agora uma pirâmide quadrangular. Vamos fazer a base, um quadrilátero. As arestas. Pronto, construído. Vamos ver, observar se ele é um poliedro de Platão. Então, a primeira afirmação que tem que valer para ser um poliedro de Platão é: todas as faces têm que ter a mesma quantidade de arestas. Então, aqui um triângulo, tenho 3 arestas, um triângulo, 3 arestas, um triângulo, 3 arestas, um triângulo, 3 arestas, mas na base da pirâmide eu tenho um quadrilátero, então eu tenho 4 arestas. Então, daí já não podia ser classificado como um poliedro de Platão. E vamos continuar. Vamos olhar a segunda afirmação. De cada vértice tem que partir a mesma quantidade de arestas. Desse aqui partem 3 arestas, desse aqui 3 arestas, desse aqui 3 arestas, desse aqui 3 arestas, e desse aqui partem 1, 2, 3, 4 arestas. Também não afirmamos a segunda condição para ser um poliedro de Platão. E a última relação de Euler. Então, vértice, nós temos 5 vértices, menos arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arestas, mais faces, 4 e 5. 5 faces igual a 2. Então, 5 menos 7 dá menos 2, mais 5 igual a 2. Menos 2 mais 5 dá 3 igual a 2. Então, isso é uma afirmação falsa. Então, nenhuma das condições foi validada para a pirâmide quadrangular. Então, ela não é um poliedro de Platão. Seria basicamente isso. E explicar essa noção, como é que se classifica um poliedro de Platão, e fazer os alunos terem um contato, uma visualização melhor de uma figura tridimensional, construída por eles próprios. E a gente construiria muito mais outros poliedros e faríamos as análises, cada um na sua banca ou cada grupo lá na sua bancada. E ao final concluiríamos explicando que só existem 5 classes, 5 espécies de poliedros que podem ser classificados como poliedros de Platão, que são o tetraedro, os hexaedros, os octaedros, o dodecaedro e o icosaedro.